Assassinatos, desaparecimentos, sequestros. Se você, meus amigos, curte produção inspirada em caso real, hoje é o seu dia. Porque a gente vai falar de filmes e séries de true crime que você deveria assistir. Em 2018, todo mundo ficou chocado quando a Alison Mack, a Chloe Sullivan do Smallville, né, muito famosa, foi acusada de recrutar mulheres, vai ouvindo, para culto sexual, um culto conhecido como NXIVM. E a série documental The Vow mostra como o fundador desse culto, Kate Raniere, manipulava tantas mulheres, galera. E esse documentário rola a partir de entrevistas das vítimas e também do próprio Kate, ou seja, é bem real. Isso tem uma coisa, né? Quanto mais real, mais assustador. Com certeza. When conventional solutions don't work, maybe the unconventional way of thinking does. Pra vocês terem ideia, galera, essa seita ela se passava por um grupo de autoajuda, mais ou menos, que prometia fazer as integrantes alcançarem ali o seu sucesso profissional, meio que com um esquema de pirâmide. Em troca, as mulheres passavam os dados bancários e faziam vários favores sexuais pro líder do culto, sendo que algumas eram até marcadas com ferro incandescente. O mais louco é você pensar que a pessoa é queimada por livre, espontânea vontade. A pessoa estar ali, né, vai se envolvendo e a coisa vai... Espontânea, lavaram a minha cabeça, vontade. Livre, espontânea pressão, né? There's a secret organization in NXIVM. They sign a lifetime vow of obedience and they're branding girls. Um ponto interessante da série é que ela bota o público no lugar das vítimas, ao mostrar, por exemplo, os discursos motivacionais desse maluco, que pareciam ser mesmo solução para os problemas de qualquer um. Então mostra toda essa verve do cara, esse poder de atração que esses líderes normalmente têm, né? Por isso que tanta gente acaba caindo nessa. Bom, só que aos poucos os episódios vão mostrando as chantagens e as manipulações vividas por essas mulheres, desmascarando aí o próprio Kate e todo o esquema de escravidão sexual. Going into this, I thought Keith was innocent. I was wrong. You didn't know. Muitos aí já devem ter ouvido falar da série Dahmer, um canibal americano da Netflix. Bombou na Netflix. Tem feito um baita sucesso ultimamente e todo mundo ficou extremamente chocado com esse caso, galera. Sinistro, sinistro demais. Bom, pra quem não viu ainda, o Jeffrey Dahmer, ele foi um serial killer que era pedófilo, necrófilo, canibal. O cara era totalmente horrendo. Tudo isso o título já entrega, né? Mas ele matou 14 homens e 3 garotos entre os anos de 1978 e 1991. O Dahmer seduzia esses jovens e atraía eles pro seu apartamento, onde o cara dopava, mutilava as vítimas. O mais tenso é que ele tirava foto e guardava os cadáveres na geladeira, né? Não tem nem o que falar disso aí. Bom, a série parte do momento em que a polícia descobre todo o esquema que ele tinha, os corpos que ele guardava no apartamento, né? E aí a série vai mergulhar nesse passado conturbado, né, do serial killer, mostrando o despertar de todo esse desejo assassino dele. God damn. These are real. Por outro lado, apesar do sucesso de audiência, a forma como os fatos foram abordados não agradou todo mundo, já que parte do público diz que a série romantizou o maníaco. Romantizou mesmo, cara. Porque teve gente que comprou o óculos dele por $1,5 milhão que foi leiloado. Aí pra quê? O óculos do serial killer. Eu acho que esse é um dos problemas, né? Eu acho que muitas dessas séries elas têm um valor legal de excluir alguns boatos, de mostrar a verdade, é uma coisa documental interessante, mas tem um aspecto também de você começar assim, romantizar, começar a fazer, a transformar isso numa coisa divertida. E aí eu acho que a barreira entre o real e a ficção começa a ficar meio estranha e pode ser que você comece a endeusar, idolatrar um cara que, né, que era um serial killer. Então, a gente tem que consumir esses conteúdos, na minha opinião, sempre com o pé atrás, uma posição madura de entender que a gente tá falando de vidas reais, né, do mundo real. You're right. It's fact. Inclusive, os familiares das vítimas criticaram essa série por lucrar às custas da tragédia deles, e o pai do próprio Dahmer tava até querendo processar a Netflix por conta da abordagem desse seriado. Apesar disso, né, galera, rolou vários elogios, porque a produção mostrou um lado bem humanizado das vítimas, que existiam pessoas de verdade aí por trás dos números, né? Morreu tantas pessoas, tal. E tem uma justificativa também que o seriado faz com que você se apaixone, goste da vítima, pra você sentir a morte. Isso é uma estratégia de roteiro, né? I know, but nobody heard me. 28 de dezembro de 1992. O corpo da atriz, de 22 anos, foi encontrado na zona oeste do Rio. Muita gente cresceu nos anos 90, principalmente a galera dos trintão.
já deve ter ouvido falar ou até visto na TV notícias sobre o feminicídio da atriz da Daniela Pérez. Foi um caso bem sinistro que aconteceu. Que marcou o Brasil inteiro, Eu né? Foi uma lembro, coisa ela era absurda. estrela da novela, tipo a Marquezine, de repente, o cara que é o par romântico da novela mata ela. E a série documental da HBO Max, Pacto Brutal, fala exatamente dessa tragédia e esclarece de uma vez por todas os boatos que cercavam esse caso ao longo dos anos. Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. Pra galera que é novinha aí de casa, a Dani era a grande revelação e queridinha do Brasil na época e foi assassinada pelo Guilherme de Pádua, o colega de elenco dela na novela de Corpo e Alma. Bom, o cara teve a ajuda da ex-mulher, galera, e com ela ele premeditou o crime inteirinho dias antes da emboscada ali a Daniela, né? E juntos eles tentaram inclusive forjar provas e encobrir as evidências do crime. Então formaram ali um pacto, realmente. O nome é bem... Pacto do demônio. Bom, pra contextualizar, galera, a Dani ela interpretava uma das mocinhas na trama, como eu falei, que se envolvia num triângulo amoroso entre o co-protagonista, que era vivido pelo Fábio Assunção, e o personagem do Guilherme. E a autora da novela, olha só, gente, que loucura, era a mãe da própria atriz, que é a Glória Pérez, né? E ela botou a mão na massa e virou uma figura importantíssima na solução do caso e na busca por justiça. A vida parecia assim, uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte, né? E de repente tudo isso explodiu, foi sugado. Inclusive, ela está aqui no documentário, Sim, né? Ela topou topou participar, porque os diretores se preocuparam ao máximo em honrar a memória da Daniela, sem dar margens para mais rumores. Então, assim, é um documentário definitivo para contar esse caso de vez, com detalhes para quem conhece e para quem não conhece. Inclusive, ela foi essencial nessa produção, já que ela trouxe um olhar revelador não só sobre a tragédia em si, mas também sobre as investigações, o julgamento dos assassinos. Então, ela sabe tudo e compartilhou tudo isso com a gente. Então, foi muito legal. A verdade é uma só. A versão são muitas. Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. Vou falar de uma série aqui que eu preciso me redimir com o público, que é o caso Evandro, que eu dei a minha opinião em outro vídeo e eu não tinha terminado de ver a série. Ela tem uma reviravolta, então quero pedir desculpa, eu não vou cometer mais essa gafe de falar de uma coisa que eu não assisti até o fim. Prefiro falar de uma coisa que eu não assisti. Tá bom. Outra série documental que precisava entrar aqui, galera, é o caso Evandro, que colocou em xeque toda uma investigação que botou pessoas supostamente inocentes na cadeia. Antes de tudo, em 1992, um garotinho de 6 anos chamado Evandro Ramos desapareceu enquanto ele estava voltando sozinho da escola na cidade de Guaratuba, no Paraná. Dias depois, o corpo do menino foi encontrado escalpelado, sem os órgãos internos e com as mãos e dedos dos pés amputados, o que associaram na época a um ritual de magia negra. Vale a gente falar aqui que nessa época tinha sim desaparecimento de várias crianças acontecendo no Brasil, principalmente na região sul. Uma delas, que é o Leandro Bossi, já tinha desaparecido inclusive em Guaratuba alguns meses atrás. Então era algo que também estava na mente das pessoas. O Evandro era a segunda criança desaparecida na mesma cidade, num período de tempo muito pequeno. Bom, com isso, a Polícia Civil foi investigar, mas o primo da vítima passou a acusar sem provas concretas a primeira-dama da cidade, a filha dela e um grupo de umbanda que elas conheciam ali na cidade. Acontece que o primo era adversário político do prefeito, se liga, né, pessoal? O que desencadeou aí uma série de conspirações, complôs e até torturas, que no final deixaram o assassinato do garoto sem a devida solução. Eu quero apresentar para vocês Diógenes Caetano, que foi o grande responsável pela elucidação deste caso. Bom, várias dessas informações vieram à tona graças a um podcast, galera, chamado Projetos Humanos, do Ivan Mizanzuki, que inspirou esse documentário. E esse documentário, inclusive, recebeu indicação ao Emmy. Olha só que bacana. Esse é um exemplo, né, onde o documentário, ele ajuda na investigação do caso, porque muitas vezes a gente fala aqui de séries e documentários que usam do caso para fazer um espetáculo. E aí, nesse caso, tipo, além de fazer um espetáculo, claro, o jornalista, o podcast, eles ajudaram no caso. Eu nunca contei, meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas eu disse, um dia eu tenho que contar. 2 filmes. 2 versões. Sei que o Daniel conta uma história completamente diferente. Bom, outro caso que quebrou os brasileiros foi o da Suzane Richthofen, que com a ajuda do namorado e do cunhado, assassinou os próprios pais enquanto eles dormiam. Sinistro, né? Segundo as investigações, que todo mundo conhece bastante, ela queria a herança dos pais, né, que tinham proibido o namoro do casal, mas depois de serem presa, eles começaram a jogar a culpa um pra cima do outro, assim, ninguém queria assumir de fato que fez aquilo ali, né, que um falou que tava sob domínio do outro. E a partir desse toma lá da cá surgiram 2 filmes. A menina que matou os pais e a maconha que matou os pais.
e o menino que matou os pais. Se contam dois lados dessa mesma história. Eu tô falando isso porque... Por quê? Porque tem uma cena... Não, porque um dos lados falou que a droga foi a culpada e que foi a maconha. Então você vê que, claro, que não faz sentido esse ponto de vista. Primeiro porque a maconha não teria feito eles fazerem isso. Só que de alguma forma um dos filmes criou esse meio que esse vilão. Então eu tô explicando aqui que não foi a maconha, pessoal. Ok. Bom, inicialmente esses dois pontos de vista seriam mostrados num único filme, o que eu ainda, depois de tudo, fico suspeitando que talvez fosse o melhor. Mas o diretor Maurício Essa percebeu que essa divisão, né, seria uma estratégia mais interessante. Os longas, eles foram gravados ao mesmo tempo, enquanto um mostra a Suzane como uma garota ingênua e frágil, tadinha, o outro retrata como uma mulher louca, psicopática e manipuladora. Eu achava que ele queria matar meus pais por amor. Eu não sei como é que eu pude me deixar levar por ela. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Foi com essa dicotomia que a Carla Dias e o Leonardo Bittencourt deram um show de atuação, foi muito elogiado mesmo, o que deixou grande parte do público sem saber em quem que eles deviam acreditar. Por outro lado, galera, os filmes eles não focaram no crime em si, sim na relação dos assassinos, mas tem um terceiro longa que já tá em produção, aí tá no forno, que promete mostrar a investigação do caso. Eu quero contar a minha história, a minha vida. Bom, e seguindo com os crimes brasileiros que deram origem a produções True Crime, no dia 12 de junho de 2000, foi uma data extremamente marcante, porque o país parou por causa de um sequestro do ônibus 174 lá no Rio de Janeiro. Basicamente, o Sandro, um jovem em situação de rua que estava armado, fez os passageiros de refém depois que a polícia parou o busão por conta de uma denúncia anônima. Segunda-feira, no Rio de Janeiro, passageiros de um ônibus viram reféns de um homem armado. Bom, esse caso inspirou duas produções, né? O documentário Ônibus 174 e o filme ficcional Última Parada 174, do Bruno Barreto, que quase, galera, concorreu ao Oscar em 2009. Quem acompanhou o caso vai lembrar que foram horas e horas de negociação para no final rolar uma breve troca de tiros que tirou a vida de um dos reféns e do próprio Sandro. Foi sinistro, mano. Partindo disso, o documentário foca mais nos fatos, né, com o olhar dos reféns, da polícia e das pessoas próximas ao Sandro, além de criticar o despreparo da PM e o sistema prisional do Brasil. Aí ele falou, você é estudante, né? Eu falei, sou estudante, sim. Ele, então vai embora que você deve estar atrasado e tal. O filme, por outro lado, tenta colocar o público no lugar do Sandro, né? Mostrando a vivência difícil dele e as situações que colocaram o rapaz nesse caminho que levou à tragédia. Não posso te chamar de Sérgio? Posso te chamar de viado, marica, psicopata, rapaz! Não, aí vai ficar difícil da gente conversar. Você tá me seguindo? Eu? Não. Que pena. Um filme brasileiro que também foi inspirado num crime real, mas que pouca gente conhece, é O Lobo Atrás da Porta, do Fernando Coimbra. A trama usou como base o caso da pequena Tânia Maria, uma garotinha de 4 anos que foi sequestrada e brutalmente assassinada em junho de 1960. E aí as suspeitas caíram nos pais da jovem e na amante do pai dela, que são interrogados pelo delegado, que vai juntando essas peças pra tentar desvendar, né? O filme não retrata exatamente como tudo aconteceu, mas ele parte desse relacionamento proibido pra imaginar o que levou essa atrocidade a acontecer. Pelo amor de Deus, seu casamento acabou, qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. Que você tá louca? Bom, e na verdade é basicamente uma história original que tomou esse caso real apenas como uma inspiração pra falar de certos assuntos presentes na sociedade. Então aqui a gente tem um exemplo aqui na lista de uma coisa que é mais ficcional, mas que teve uma inspiração real. Eu acho que não vai desabar hoje. The same man is suspected in 6 to 8 murders and 25 to 30 attacks. He's someone that will go into a home at night and will kill. Qualquer pessoa que parar pra pesquisar Richard Ramirez no Google vai ver que o cara foi um assassino em série, um estuprador, um pedófilo, um assaltante, um satanista, foi tudo, cara. Tudo. Caramba, o cara tinha a ficha horrível. completa de horroridades. E com um currículo desses, era de se esperar que a história do cara acabaria, né, chegando às telonas ou às telinhas, exatamente como aconteceu em Night Stalker, Tortura e Terror. There was no pattern. Anyone could be a victim. He went after old people, young people, men, women. Provando o gosto da Netflix aí por True Crime, o documentário consegue mostrar o terror por trás das ações do serial killer e ainda instigar o espectador em todo o suspense por trás dos crimes. É, o gosto da Netflix não, né? O gosto dos espectadores da Netflix. A galera tá só amando, faz se a galera tá assistir. amando. E diferente das críticas que foram recebidas lá na série do Dahmer, aqui definitivamente o Richard não é nem um pouco romantizado, o documentário segue o ponto de vista dos policiais, então é bacana. E o ponto de vista é esse que é bem explorado na narrativa, já que o público pode acompanhar a investigação desde a busca por pegadas até as burocracias enfrentadas pela equipe. You could sense it. There's evil in that man. It's a cruel, cruel summer.
Acho que é só a gente consumir sempre pensando, sempre entendendo que a gente tá falando de casos reais, coisas que aconteceram, pessoas de verdade, né? Que, enfim, caíram na mão dessas pessoas. Então, acho que sim, dá pra gente consumir coisas legais, é um gênero, um subgênero, né? Que tá crescendo, que é da hora, só a gente ser consciente, né? Na dúvida, tranca a porta antes de dormir. Tia, solta no TikTok. Não, assiste tudo, a gente tá lá no TikTok também. Tamo também.